Revende pouco, revende muito. Fico feliz. Que bom. Dalmi, Beca, Ana Paula, Lúcia, Aléria, Pauline. Oi, Pauline. Gente, a Pauline e o Bruno, eles fazem boneco. Se vocês quiserem uma dica, já estou deixando uma dica aí. Eles fazem bonequinhos. É isso aí, bonecos lindos. Eu queria mostrar meus bonequinhos improvisados que eu fiz para aula. Ah, eu quero. Pode mostrar? Posso sim, deixa eu ver. Oi, Vilma! Oi, Sol, Juliana, Ana. Tá vendo? Cadê? Tô vendo, não. Não, poxa, peraí que eu vou tentar te mostrar. Foi improvisado mesmo, olha. Peguei, fui para a axila, né? Aí encapei e fiz assim, mas só improvisadinho mesmo, eu não sei fazer muito. Deixa eu ver, para com o boneco para me ver. Ah, tem carinha. Sim, muito vários, bom. Olha. Tem tamanho diferente? Tem. Tá aqui o pequenininho. Isso é que é importante. Aí, tem outra tá por dentro de tudo. Mas aí eu já mandei fazer os meus. Eu moro... Você mandou fazer como? É assim, a minha irmã trabalha com biscuit, ela mora em Ribeirão Preto. Eu moro em Belém, né? Aí eu mandei dinheiro para ela fazer os biscuits para mim. Ela faz uns lindo mesmo. Aí, que bom. Aí ela vai mandar pelo correio. Na verdade... Ótimo. Olha só, isso que eu ia falar. Tem vários tipos de bonecos. E isso é ótimo, né? Qual boneco você vai usar? Aquele que for bom para você, aquele que for acessível para você. E é importante, quando a gente fala atendimento com bonecos, é importante a gente saber que às vezes a gente não precisa nem de boneco. A gente pode improvisar os bonecos, mas a gente pode usar objetos, a gente pode usar protocolos, a gente pode usar protocolos e objetos. Eu aqui tenho uma gama de bonecos para vocês verem a possibilidade de diversidade dos bonecos, né? Então, aqui, ó, esses aqui são de biscuit. São bem... A gente é igual tarô, igual oráculo, né? A gente vai arruma um boneco daqui, arruma um boneco dali, ganha outro, compra outro, e vai juntando, vai colecionando. Eu tenho uns que são lindos, que são lá de Caruaru. Eu só mostro eles na hora que tem aula presencial aqui, eu faço a estante. Esses de biscuit são bem lindinhos, porque eles têm os negros, os brancos, os idosos. Esse aqui é carequinha, ó. Sem cabelo na cabeça. Aí tem bebezinho, tem criancinha, tem criança, tem adolescente, tem adultos negros e brancos. Ele é bem diversificado esse. Esse outro aqui, ó, é bem simples. Eles são toquinhos de madeira. Toquinhos de madeira, os redondinhos são das femininos, que eles colocaram o EVA, e os quadradinhos, os homens. 2 tamanhos também. O maior e o menor. Aqui nesse conjuntinho tem um gatinho e um cachorrinho também. Tem uns kits que vêm com dinheiro, com a casa, com o cachorro, com objetos ocultos. Eu, por exemplo, tenho aqui muitos objetos que eu uso, objetos para poder identificar coisas e não pessoas, né? Tem concha, tem mandalinha, tem pedra. Esse aqui, ó, ele é interessante porque a base dele é colorida. Então, às vezes, a base te sinaliza o rumo que a história está seguindo ali. É bem legal. Os Playmobil, eu perguntei para... Eu falei que queria ver bem de pertinho o que a... Ô, gente, fugiu o nome dela. Que mostrou os bonecos agora. Esqueci. É a Ângela. Ângela, eu queria ver a Ângela, porque eu queria ver se você tinha feito a carinha, entendeu? A direção do olhar. Os Playmobil têm a carinha e a direção do olhar. Eu acho uma grande vantagem do Playmobil que a cabeça dele mexe. Na hora que eu entrego o bonequinho para a pessoa, eu falo assim, ó,
esse aqui, barriguinha chata, masculino. A cabecinha dele mexe. Eu vou prestar atenção para onde que a cabecinha está olhando. Mesmo que você não preste atenção, eu vou prestar. Aí fala assim, ó, esse aqui, ó, feminino, tem sainha, a cabecinha mexe. Mesmo que você não prestar atenção, eu vou prestar. Aí fala, ó, tem 2 tamanhos. Eu não falo que é criança e adulto, eu falo 2 tamanhos. Porque a pessoa, muitas vezes, escolhe um boneco pequeno para pessoas que ela está desqualificando, desvalorizando, que ela está excluindo. Então, eu não falo que é um boneco de criança e um boneco de adulto. Eu falo que é o tamanho. E aí eu vou ver na hora que a gente coloca uma constelação, a forma traz uma informação. Não é verdade? E é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender a ler o constelês. O que está em desarmonia dentro daquele movimento, o que está excluído, o que não está pertencente, o que está fora da hierarquia. Então, se a mãe é pequenininha e a filha é grande, né, já aconteceu, por exemplo, de eu chegar e a pessoa colocar assim, todos os bonecos pequenininhos e ela, que é a caçula, a boneca grandona. Então, isso tudo vocês vão ter experiência e vão conhecer. Muitos já trabalham e já têm experiência com isso, e já veem que é assim. Mas é importante, quando eu vou escolher um kit de bonecos, que eu tenha essa possibilidade de tamanhos, que eu tenha a possibilidade de cores, também me ajuda, a distinção entre o masculino e o feminino, para poder me orientar e facilitar. Isso ajuda bastante na nossa leitura do constelês. Então, é por isso que eu estou com esse monte de boneco aqui para mostrar para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui, ó, esses aqui, eu que fiz. Lá na Colômbia, quando eu estava presa lá, eu fiz de EVA. Eu fiz o boneco, eu fiz a boneca de bastantes cores, tá vendo? Tem muitas cores diferentes. Muitas cores. E eu fiz também os bonequinhos e os objetos. Então, aqui tem bonequinho e bonequinha pequenos. Aqui tem os adultos masculinos, os adultos femininos. Então, assim, eu uso ele deitadinho e esse de EVA, se eu quiser, eu posso usar até dentro da água. Muitas pessoas agora estão usando aquele boneco, estão fazendo aquele movimento da constelação na água, né? Que tá bem na moda atualmente. Então, esse aqui você também pode usar ele na água, é bem interessante. E eu mesma que fiz, porque eu estava lá para poder passar o tempo. A gente pode fazer isso. Você pode fazer, pegar as tampinhas de refrigerante, pintar as carinhas? Pode. Você pode fazer sem tampar as carinhas? Pode. Tudo pode. E o que é interessante é a gente aprender que tudo pode. Algumas pessoas já sabem dessa história minha, que eu fui uma vez com o Tarso para Arapiraca, e chegando lá, logo que a gente estava começando lá atrás, na hora que nós estamos chegando lá, a prefeita queria constelar, e a amiga da prefeita também queria constelar. E aí o Tarso, a gente só tinha tempo para constelar uma, o Tarso falou assim, não, eu constelo uma, você constela a outra. Eu falei, não, eu não vou constelar, não. Ele ficou bravo comigo, porque ele não entendeu. Eu achei que eu não tinha competência para constelar sem os bonecos. Ele entrou para dentro da sala e constelou a prefeita com as tesourinhas de criança colorida. Eu lembro até hoje em cima da mesa, assim que eu olhei, tinha um saco de tesoura. Ele falou assim, constelei a mulher com as tesouras. E eu não constelei. Depois daquele dia, eu falei assim, eu tenho que aprender a ir além. Eu não posso ficar, se eu não tenho bonecos, eu não consigo. Foi aí que eu comecei a entender que com qualquer coisa é possível. De qualquer jeito é possível, com qualquer tipo de boneca é possível. É gostoso fazer com um boneco que eu já estou acostumada, com Playmobil? É muito gostoso, porque eu já tenho uma intimidade com ele, né? Então é fácil de lidar. A gente vai criando intimidade com os objetos, vai ficando mais fácil. Agora, também é possível fazer sem. E está tudo bem, está ótimo. É muito difícil. Se eu quiser constelar só com os objetos, eu posso? Posso. Só com os objetos eu posso.
E eu vou conseguir significado em tudo isso. Uma bolsa de uma mulher é uma joia rara para constelar. Ali dentro tem tudo que eu preciso para poder constelar uma pessoa. A bolsa dela é cheia de significados. Ela vai tirando as coisas e aqui vai fazendo assim, as pérolas vão pulando. As pérolas vão pulando, o que ela guarda ali, e é muito interessante. Além disso, eu posso usar os famosos protocolos, né? Papeizinhos, eu tenho de mais de um tamanho, né? Para dependendo da minha necessidade. Eu uso, quando eu uso colocando, por exemplo, se é a mãe, eu escrevo mãe e coloco a direção da seta. Se é o pai, eu escrevo pai e coloco a direção da seta. Se eu estou constelando Daniel, eu escrevo Daniel e coloco a direção da seta. A seta tem que ir sempre na mesma direção. Sempre na mesma direção, do papelzinho. E na hora que eu for constelar, então eu vou constelar o Daniel, eu falo com ele, Daniel, tá aqui, eu escolho os protocolos todos do mesmo tamanho quando eu escrevo o nome das pessoas. Eu uso sempre do mesmo tamanho. Então, do pai dele, da mãe dele, vai ser tudo do mesmo tamanho. Eu falo, Daniel, a direção da seta é a direção do olhar. Se você colocar esse papel, eu vou entender que você está olhando para cá. Se você colocar esse papel, eu vou entender que você está olhando para cá. Se você colocar assim, eu vou entender que você está olhando para cá. Posiciona para mim esses papéis. Aí ele vai posicionar. Se ele está assim, se ele está enfrentando o pai dele, se ele está colocando a mãe dele menor do que o pai dele, né? Como filha do pai dele. E assim eu vou fazendo a leitura com os protocolos também. Os protocolos são maravilhosos para a gente constelar constelador. Porque constelador é difícil a gente constelar, porque eles já chegam sabendo de tudo, né? Então, eles tentam enganar a gente de toda maneira. Então, uma maneira da gente... Pode perguntar. Sobre o campo, tanto faz. Né? Eu tenho aquele campo giratório, mas o campo, para mim, ele indifere se eu estou aqui nessa mesa, se eu estou no chão. Eu faço a leitura, se eu chegar num lugar para constelar, se a pessoa colocar objetos em cima da mesa que eu estou usando, eu vou prestar atenção e vou observar. Outro dia eu estava constelando uma pessoa e ela falou assim comigo, eu não sei por quê, mas o celular eu não tiro daqui. Eu falei, o celular está fazendo parte. Aí vamos ver o que é esse celular. Porque faz sentido. Entende? Esse movimento assim? Então, isso faz diferença. Se a pessoa está com objetos em cima da mesa ou não. Se eu for constelar aqui e eu arredar tudo para lá, eu tento deixar o mais clean possível, o mais limpo possível, para realmente não interferir na mensagem, na informação. Mas a gente tem que entender que campo é mais do que a superfície. Outro dia veio uma moça constelar aqui e ela veio constelar a relação com o pai dela. Na hora que eu comecei o movimento com ela, o meu sobrinho neto começou lá embaixo a chorar e ele berrava. Papai! Quero meu pai! Papai! Papai! Isso é campo. Campo não é só o que está aqui em cima da mesa, não. E tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Não é só o que está em cima da mesa ou o que cabe aqui. Você é obrigado a usar esse espaço? Não. Se eu, inclusive, definir um espaço, eu vou observar se a pessoa vai colocar o boneco fora do espaço. Vai que ela coloca o boneco fora do espaço. Tudo tem um significado. E eu, de acordo com o que se apresentar, é a leitura que eu vou fazer ou não. Entendem isso?
Tem pessoas que fazem da maneira... Como que faz? Tem gente que faz assim. A pessoa chega para constelar, aí vai ter uma entrevista, né? Se vai ter uma entrevista, a pessoa traz a questão, vai constelar o quê? Aí você vai lá, escolhe um representante para você, um representante para o seu pai, um representante para sua mãe, um representante para o seu esposo. Define lá quantos representantes. Você já definiu lá na sua cabeça, na sua hipótese, né? No seu pensamento. Tem constelador que vai pedindo o cliente para escolher todos os bonecos e coloca assim, como que uma estante, de acordo com o que ele vai pedindo, como se fosse uma prateleira. E depois que todos os bonecos já estão escolhidos, ele pede o cliente para posicionar. Tem constelador que vai pedindo, a pessoa escolhe um boneco para você e posiciona. Escolhe um boneco para sua esposa e posiciona. Escolhe um boneco para sua mãe e posiciona. Também está certo. Eu posso usar também os protocolos e os bonecos, os dois juntos. Vai me trazer mais informação ainda. Quando eu uso os protocolos e os bonecos, eu vou considerar que o que está no protocolo é o mental e o que está no boneco é emocional. Às vezes a pessoa vem e fala assim, né? Você aqui é representante da minha mãe, aí eu falo, então agora escolhe um boneco para sua mãe e posiciona. Em vez dela vir e colocar o boneco, a mãe está olhando para lá, em vez dela vir e colocar o boneco da mãe olhando na mesma direção em cima, ela vem e coloca assim. Ou ela vem e coloca assim. Ou ela vem e coloca assim. Quer dizer, no papel está olhando para cá e no boneco está olhando para outra direção. Isso vai acrescentando informação e, às vezes, vai facilitando a minha leitura do que está acontecendo ali naquele movimento. Então, eu posso usar, né? Às vezes, o constelador chega, né? Não sabe que eu uso protocolo, boneco, monta os protocolos todo aqui, depois pega os bonecos, coloca os bonecos todo aqui do outro jeito. O que eu faço? Eu observo. Tem constelador que usa isso aqui, ó. Post-it. Ele começa com os representantes e ele vai escrevendo no papel assim, ó, já vi. Ele escreve aqui embaixo quem que é, né? Vamos dizer que é a mãe da pessoa. Ele escreve mãe. Coloca o papelzinho se a pessoa vê e fala assim, o que você sente em relação a esse representante que está nesse papelzinho? E ele vai anotando tudo que a pessoa sente em relação àquele determinado representante. Então, uma vez eu vi essa pessoa constelando e ela falava assim, não, eu quero constelar porque eu não consigo ver as minhas competências, não vejo as minhas qualidades, não sei o quê. Aí ele colocou o papelzinho e ela começou a falar assim, não, esse aí eu gosto muito dessa pessoa. Nossa, assim, ela é muito especial. E o que mais? E quanto mais ele perguntava, mais ela falava elogios do que ela sentia em relação. Foi uma surpresa, uma revelação para ela. Você considera essencial a pessoa saber alguma coisa sobre constelação antes de participar? Bom, imprescindível não é. Eu acho que, de alguma maneira, é importante. É a pessoa ter noção de que ela vai trazer uma questão para olhar para aquela questão. Quando a pessoa não sabe nada e chega para mim, eu falo que a gente vai observar as ordens do amor, o que está fora de ordem, mas eu não explico as ordens do amor, não. Eu falo que se baseia nas ordens do amor, no campo e no fenômeno. Quando a gente está fazendo um atendimento individual, a gente tem mais tempo, a gente está mais disponível,
né? A gente tem tempo para escutar mais. A pessoa que vem no atendimento individual, ela quer falar mais do que um atendimento em grupo. Você também pode falar mais. Então, na hora que a pessoa realmente coloca a questão, e eu vejo aonde que está em desigualdade, e se aquilo está muito gritante, eu busco muitas vezes explicar com riqueza de orientações, se é uma questão de hierarquia, a hierarquia, para que ela possa colocar, fazer o movimento de se constelar e seguir no movimento da busca de ir se autoconstelando e buscando ir para o seu lugar. Porque a gente tem que lembrar que a gente faz a constelação, mas aquilo não é, constelação não é um comprimido que eu tomo e está resolvido. Demanda uma postura, uma escolha constante de eu estar fazendo um movimento de ir para o meu lugar, de incluir o que é excluído. Não é simplesmente tá tudo bem e boa noite, quero partilhar 2 atendimentos que eu fiz. Ok, Thais, mas você quer partilhar os 2? Dá para a gente partilhar um e, a partir disso, a gente vê se a gente segue o outro? Porque a gente pode ir trocando ideias, porque outras pessoas também podem querer compartilhar ou perguntar alguma coisa, pode ser? Sim, pode ser, mas pode terminar. Aí depois eu partilho. Pode partilhar. Posso partilhar? Pode. Quando você citou o exemplo aí do Tércio com as tesourinhas, né, constelando, eu fiz o pedido do meu kit de bonecos e, assim, como a gente já está praticando, então atendo, assim, algumas amigas, quem busca, quem quer o atendimento. E aí eu fiquei muito empolgada, porque eu falei, nossa, vou usar meus bonecos. E aí, assim, eu fiquei muito surpresa, porque, na verdade, assim, ela posicionou, de acordo com a questão que ela trouxe, ela posicionou ela, a mãe dela, o pai dela e a questão. Mas, assim, aí eu fui perguntando o que ela estava sentindo, tudo. No momento que eu perguntei que ela se referiu à mãe, ela foi ficando introspectiva, foi encostando na cadeira, se fechando os olhos. E eu vi aquilo, eu falei, pô, vou mandar ela abrir o olho, né? Mas aí eu percebi, assim, que informações estavam vindo e foi lindo atender ela dessa forma. Porque quando eu percebi, ela chegou na bisavó materna, que foi exatamente o ponto que ela precisava ver. Então, quer dizer, não foi nada do que eu planejei, mas eu acompanhei e deixei fluir. E eu achei muito lindo isso. É assim mesmo, Thaisa. É assim mesmo. Isso se chama campo. Isso se chama o amor acontecendo. E a gente concordando que ele aconteça. Que lindo! Fico muito feliz. Foi muito lindo. No outro dia ela me falou, ela sentiu mal-estar, dor de cabeça, teve uma cólica muito forte e desceu, menstruou, tá? E aí depois eu fui ler que realmente isso tem relação, né? De repente alguma coisa ali que o próprio organismo está expulsando, né? Eu achei muito bonito, mas para mim eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha convicção que eu ia usar os bonequinhos. E, na verdade, foi totalmente diferente. Parabéns! Não. Parabéns! Quer dizer que Obrigada. Não ficou no mental. Se ficasse no mental, ia ficar no boneco, entende? Muito bem, fico muito feliz foi mesmo. Com isso, Thaís. Obrigada por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa, quer perguntar? Eu gostaria de falar. Oi, querida, tudo bom? Saudades de você. Pode falar. Então, eu estou atendendo a paciente por videochamada, ela é minha paciente já, né, como psicóloga, e sempre o cachorrinho dela estava aparecendo lá, ele ficava do lado de fora, eu falei, da próxima vez, deixa ele dentro do quarto. Ela, por quê? Eu falei, vamos ver como é que ele se comporta. Porque às vezes ele está querendo participar de alguma coisa, né? Vamos ver. E hoje aconteceu. Ela estava contando da mudança de trabalho dela,
e o tanto que ela estava aflita, porque ela tem muita coisa para entregar antes de sair, e as pessoas não estão valorizando, ela se colocando naquele lugar de eu tenho que fazer muita coisa até, e tive que adiar o dia de começar no outro trabalho. Aí tá, né? Fui ouvindo e falando, pois é, mas você não acha que está muito apegada? Ela, sim, aí de repente ela falou, e onde você pediu para deixar o Zeca aqui dentro? Eu falei, e aí, o que o Zeca está fazendo? O cachorro pegou todos os brinquedos dele e levou para o outro canto do quarto. E eu pedi ela para olhar aquilo. Eu falei, olha para isso, o que ele está fazendo? E durante o atendimento também eu tiro algumas cartinhas de emoção, cartinha de frase sistêmica. E aí a gente chegou à conclusão que ele estava mostrando o apego dele com as coisas dele, né? Igual ela estava com aquele trabalho de ter ali, né? Ter que ficar com tudo para ela. Foi muito divertido. E saiu a carta do apego para ela. É muito interessante, né? Como é que o campo é lindo, como é que o amor mostra mesmo e como é que as coisas acontecem. É muito gostoso. Legal. Quando a gente deixa livre, né? E o mais importante é isso, deixa livre, que o campo mostra, é um bicho que entra, é uma música que começa a tocar. Hoje, eu já tinha isso antes de me formar, né? De estudar sobre a constelação sistêmica, mas hoje fica muito mais claro, e como que é gostoso saber que a gente pode perceber tudo, cheiros, tudo faz parte do campo, né? É isso aí. Muito bom. Quem mais que ia Andréia, compartilhar? eu queria compartilhar uma experiência. Diga, querido. Eu já tenho uma formação, como eu já comentei, enfim, mas eu estou assim, me olhando muito no que eu estou vendo com vocês. Aí eu atendo um garoto de 8 anos, sempre a mãe está junto. Ele tem uma síndrome lá, que ele é muito agitado, cheio de cacuete, agora me fugiu o nome da síndrome. Ele tem uns maneirismos e tal, e agitado, range muitos dentes, e a mãe é mais ansiosa do que ele. Ela tinha marcado um atendimento para ele, com floral que eu atendo ele. E ela não aceita determinadas coisas, está começando a aceitar o floral. Aí eu conversando, ela marcou e não pôde comparecer, que ela está com suspeita de Covid, falou que ele ia estar na casa da avó, que a avó ia estar com ele. Tudo bem. Aí eu conversando com ele, eu estava com a minha caixa de bonecos, fica sempre do lado, eu peguei os bonecos, abri isso tudo online, abri os bonecos assim, fui falando com ele, aqui, qual que você quer que seja você, seu pai, sua mãe? Ele montou, eu não falei que era constelação, ele montou a família dele perfeita, perfeita, e colocou ele de frente para todo mundo, e olhando assim, e ele montando e falando, e o olhar dele também falava o que ele estava vendo, impressionante. Aí eu falei, você quer falar alguma coisa para o seu pai, para sua mãe? Ele falou assim, quero sim. Eu falei, o que você quer falar? Eu quero falar que eu amo todos eles. Ele botou a avó materna do lado da mãe, a avó paterna do lado do pai, assim, o que era do pai do lado do pai, o que era da mãe do lado da mãe, a irmã da avó, que mora com a avó, do lado da avó. Eu achei assim impressionante. Quer dizer, ele está bem, quem não está bem é a mãe. E a criança está bem. Normalmente. A criança está ótima. Aí eu falei, você quer fazer mais alguma coisa? Ele falou assim, eu queria abraçar. Aí eu pedi a avó para pegar uma almofada, dá para ele. Ele abraçou, botou a cabecinha assim, abraçado. Foi uma gracinha. Os pais aqui estão assim, todos perdidos. E acham que o menino estão colocando a carga toda no garoto, menino de 8 anos. É impressionante, né? O adulto bagunça a vida, né? Foi muito lindo isso aí, muito lindo. O garoto parecia que o moleque leu Bert Hellinger. Ele leu tudo, sabe tudo, não precisa fazer mais nada. Pode escrever até um livro. Essa foi a minha experiência, eu queria compartilhar com vocês. Bacana. Tem uma pessoa perguntando aqui, tenho dificuldades de constelar online. Poderia me mostrar um pouco de como você faz? Tayane, eu faço ou pelo videochamada ou pelo Zoom. Tá. Faço com bonecos, faço com protocolos, faço com visualização. A gente tem que lembrar que constelação
é um novo olhar para uma determinada situação. Se eu tiver um novo olhar, eu constelei. Eu posso conseguir um novo olhar com uma visualização, com uma conversa, com bonecos, com protocolos, de várias maneiras. Quando eu uso o celular, eu faço videochamada, eu faço assim a videochamada. Quando eu estou conversando com a pessoa, ela está me vendo. Quando eu quero mostrar os bonecos, eu viro o retrato. Ela mostra para ela os bonecos, os protocolos. Daí a pouco eu quero conversar com ela, eu volto para mim. Quando é no Zoom, eu crio uma reunião no Zoom, mando para a pessoa o link, ela abre lá, eu abro aqui. Funciona. Esclareci? Mas aí você vai mostrando os bonecos? Os bonecos, mais do que mostrando, porque eu peço a pessoa para escolher os bonecos. Eu mostro os bonecos, falo, escolhe um boneco. Aí a pessoa fala assim, eu quero aquele branquinho que está debaixo do outro branco. De lá ela escolhe qual que ela quer. Ela não fala assim, não, pega esse aí, não. Ela fala assim, aquele último do cantinho. Ela escolhe o boneco. É muito interessante. E o efeito é o mesmo, né, Andréia? O efeito da constelação é o mesmo. Você já me constelou online e eu vou te falar, viu? É incrível. Funciona do mesmo jeito. É muito legal. A confirmação plena, né, do campo, porque a gente sempre fala que o campo é atemporal e não local. E a comprovação disso, né? A pandemia, a gente ensinava isso, com a pandemia vem para a gente fazer online e provar, né? Esfregar na nossa cara que é isso mesmo. Que é isso mesmo. Quando eu não sei, tem pessoas aqui que já são formadas, mas eu não sei o nível de conhecimento das pessoas, né? Quando a pessoa coloca os bonecos assim, né? Eu falo, escolhe uma boneca para você. Aí a Andréia vai lá e escolhe uma bonequinha para ela. Escolhe uma boneca para sua mãe. Aí ela escolhe uma pequenininha assim. Escolhe um boneco para seu pai. Aí vai lá e coloca o pai dela assim, do ladinho dela. Aí eu falo assim, escolhe um boneco, escolhe um objeto para... Intenciona alguma coisa. Quando eu falo... Às vezes eu intenciono o que é o objeto, mas eu não falo. Às vezes eu falo. Vai depender da situação. Escolhe um boneco para a vida. Colocou a vida aqui. Como é que eu vou começar a fazer a leitura? Eu faço a leitura pela linha do tempo da pessoa. Né? Então, se o boneco está aqui, a vida está aqui, o passado está aqui, a linha do tempo é aqui. Aí é aquela leitura da gramática. Quem que está do meu lado? Meus irmãos, meus amigos, meus colegas, meu namorado, meu marido, minha esposa, quem é do mesmo tamanho que eu? Quem que está atrás de mim? Meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisos, o passado. Quem está na minha frente? Meus filhos, meus projetos de vida, a vida. Então, é a partir disso que eu vou fazer a leitura. E a partir desse movimento, eu vou fazendo a constelação. Tem constelador que faz a constelação bem estruturada. Ele faz a fala dos dois bonecos, faz a fala do cliente e faz a fala do representante do outro boneco. Tem constelador que só faz a fala do representante. É possível eu constelar sem fazer as falas? É possível. Igualzinho o movimento do espírito. Na verdade, eu não tenho que ficar ali. Na hora que eu falo, você está olhando para o seu pai. A pessoa está olhando para o pai dela.
É real. Então, você vai fazer como? Você vai fazer do seu jeito. Muito importante para a gente poder fazer um bom atendimento individual. A gente realmente está afiado na gramática, confiar no campo, deixar o campo atuar, funcionar, né? E escutar. Ter um bom orelhão, né? Isso a gente treinando vai chegando. As cores dos bonecos têm algum significado, depende da leitura do que se apresenta. As cores dos bonecos têm muitos significados. Muitas vezes a gente vê as identificações pela cor do boneco. Tem constelador que não concorda dos bonecos ficarem sentados ou deitados. Eu aceito que a pessoa coloque o boneco do jeito que ela quer. Eu conto o caso de uma menina, que veio uma mocinha que veio aqui constelar há 20 aninhos, falou que queria constelar que ela tinha depressão. Aí eu falei, escolhe um boneco para você. Ela pegou uma boneca vermelha e colocou deitado. Aí eu falei, escolhe um boneco para sua mãe. Ela pegou, colocou um boneco vermelho deitado. Eu falei, escolhe um boneco para sua avó. Ela pegou um boneco vermelho deitado. E assim ela foi colocando. Eu fui até a 7ª, ela colocou 7 mulheres boneca deitada vermelha. Então, assim, ficou claro para mim que era uma questão do feminino que vinha de geração para geração. Eu poderia ter falado com ela, coloca o boneco em pé? Pode. Talvez eu ia chegar no mesmo lugar, acredito que sim. Mas eu aceito a pessoa colocar o boneco deitado ou sentado. Se ele coloca ele deitado, eu vou... Pode ser que seja uma depressão, pode ser que tenha alguma dor muito grande ali, pode ser. É igualzinho quando eu estou fazendo constelação com pessoas. A pessoa está olhando para o chão, pode ser que tenha alguém que faleceu ali. Eu vou ter que fazer o movimento completo. Observar, perceber. A observação com a percepção me traz uma compreensão. Com a compreensão, eu posso ter uma intuição e os dois juntos me levam a uma sintonia. Andréa, quando você fala em linha do tempo, linha do tempo é isso. Passado, presente, futuro. Aonde que eu estou agora? Eu estou aqui agora no presente. O melhor lugar do mundo é aqui agora. O que está no meu passado? Meu pai, minha mãe, meus ancestrais, meus bisos, os pais dos meus ídolos, o passado. É claro que a vida está lá na fonte que está lá atrás. E a vida vem passando por todo mundo. Mas hierarquia, eles vieram no tempo primeiro. Eles têm a precedência. Aonde eu estou é a prioridade. Na minha frente, quem que vem na minha frente? Meus filhos, que são menores, meus netos, meus bisnetos, meus projetos de vida, a vida para onde eu estou seguindo. Isso é a linha do tempo. Então, quando a pessoa posiciona o boneco e fala assim, eu estou aqui, a linha do tempo dela está aqui. Se ela colocar o boneco assim, a linha do tempo dela está aqui. Se ela colocar o boneco assim, a linha do tempo dela está aqui. Estão entendendo o que eu estou falando? Passado, presente, futuro. Se tiver assim, passado, presente, futuro. Como é que eu vou... Se o boneco... É a referência que a pessoa escolheu, não é? É a referência que a pessoa escolheu, presta atenção. Está aqui esses 2 bonecos, né? Se o boneco é esse aqui, que é o representante do constelado. Se a linha do tempo está aqui, ele está numa linha, num posicionamento de irmão, de casado, de sócio. Se ele colocar o boneco dele tá assim, a vida está aqui, o futuro está aqui, o passado está aqui. Então, esse boneco aqui é menor do que ele, dentro do que ele está vendo. Se ele coloca o boneco assim,
esse boneco é maior do que ele, porque o boneco está atrás dele. Esclareci melhor? Andréia, boa Oi. noite. Sou a Kellen. Quando houve o campo giratório, eu estou fazendo online, eu coloco um post-it colorido para a pessoa identificar o que é a frente e o que são as costas, assim. E aí fica essa posição frente e frente e frente é coisa, o que é passado, o que é futuro é outro. Pois é, quando ela coloca, é independente de onde eu coloquei a frente e as costas, esse é o passado presente. Vai depender da posição do boneco. A posição do boneco é que vai me dizer a linha do tempo. Ah, ok. Dependente Você pode, se você, porque é o seguinte, se você tiver na dúvida, o que você pode fazer? Você pode intencionar onde que está a vida e onde que está o passado. Corre o risco dele colocar os dois na frente dele. Uhum. Corre o risco dele colocar o passado na frente dele e a vida atrás dele. A vida dele não está fluindo, pois ele está conectado lá atrás no passado. Mas tudo isso não significa que é. Esse final de semana, eu dei aula de bonecos e aconteceu um movimento lindo. No finalzinho da aula, teve uma pessoa que falou que queria entender, que ela tinha feito um trabalho que era assim, tinha ela, a adulta, o propósito de vida, a profissão e a vida. E que tinha que posicionar a criança, e que ela posicionou a criancinha dela aqui assim atrás, olhando lá para trás, para o passado. Tem jeito de dar um zoom aqui, para o pessoal ver? Na outra tela, acho que... Aí, fica melhor. Aí ela colocou a criancinha dela olhando aqui para trás. Eu olhava para ela, olhava para esse movimento, e ela queria entender por que a boneca estava aqui. A gente pode fazer testes, a gente não é. Nós estamos aqui para perceber, para sentir. Eu olhava e falava assim. Ela não está olhando para o passado. Aí peguei um cristal, ela falou assim: não. Parece que está assim muito perto, está barreirando. Aí eu fui empurrando ela para lá, ela falou assim: mas a menina está muito longe. A menina está muito longe. Eu ia fazendo assim, para dar distância. Ela está muito longe. Aí eu comecei a sentir que, de alguma maneira, a moça estava conectada, a criança estava conectada com a fonte. Aí eu peguei um coraçãozinho assim que eu tenho ó, e coloquei aqui. Ela falou assim: é pequeno, o que é isso? É um coração? Eu falei: é. Aí eu fui, peguei um cristalzão grandão e coloquei. Falei: e o que você sente agora? E eu intencionei que era a fonte. Ela falou assim: assim está muito bom. Assim está ótimo. Aí eu falei assim: então fala para sua criança: minha pequena, que bom que você está tão conectada com a fonte. Mas eu preciso de você aqui do meu lado, com os pezinhos na terra. Porque nós estamos aqui. Eu preciso que você esteja ancorada na terra e conectada lá com a fonte, para a gente poder seguir juntas. E trouxe a bonequinha para perto dela. Então, assim, a gente vai sentindo o que é. Só porque está olhando lá para o passado, vai significar que a criança está agarrada no passado? Pode ser que não, pode ser que seja só porque ela está muito conectada lá com a fonte. Como é que você vai saber isso? Você vai sentir. O que foi? Que tipo de olhar? Você pode subir ali para mim? Primeiro, a Andréia perguntou o que você quer dizer com estar afiado com a gramática. Ah, o que eu quero dizer com estar afiado com a gramática é você saber os posicionamentos, né? O lugar do marido, o lugar da mulher, o lugar dos filhos, o primeiro filho, o segundo filho, como que eu posso organizar, né? Porque tem várias maneiras, né? Então, ainda mais que hoje nós temos famílias que são grandes, né? Separa, casa, o outro tem filho, e todos pertencem.
Então, no final, eu tenho que deixar aquilo organizado, porque a última imagem é que fica. Às vezes, na última imagem, a pessoa quer levar o retrato. Tem pessoas que querem tirar o retrato do desorganizado, depois não quer levar o do organizado. Eu falei, não, você tem que levar o do organizado. Quer levar o desorganizado para mostrar. Eu falei, não, querida, leva o organizado para você mostrar, que eu agora arrumei, organizei. Então, assim, afiado na gramática para você deixar a última imagem organizada. Pode falar um pouco sobre a interpretação dos movimentos, tipo olhar para baixo? Isso é gramática. Então, quando eu estou... O sentido dos bonecos, né? Se tem muitos bonecos olhando para fora, o que está excluído? Qual que é a direção que todos os bonecos estão olhando? Uma vez eu coloquei... A pessoa colocou que era um daréu de irmão, era não sei quantos irmãos, 9, eu acho. Todos olhando... Todo mundo olhava para lá, e a morte estava lá na frente. Só um olhava assim de lado, e a vida estava aqui nesse lugar que esse um estava olhando. Só um irmão, os outros todos olhando em direção à morte. Então, isso é que eu falo que está super afiada. É saber realmente os posicionamentos, saber quando você está observando ali uma exclusão, uma inclusão, os movimentos de olhar para baixo, o que significa cada coisa. Saber ler a gramática é a gente saber ler o constelês. Isso é estar afiado com os bonecos. Andréia, só te fazer uma pergunta. Quando eles estavam olhando para todos para uma direção e o outro para outra direção, era que tinha acontecido algum fato na família, alguma coisa assim? Na verdade, essa pessoa quis constelar porque ela tinha perdido um irmão com 28 anos, e o filho dela ia fazer 28 anos, e ela estava achando que o filho dela ia morrer de acidente de carro igual o irmão. Aí ela quis fazer uma constelação para olhar isso, e realmente estava todo mundo olhando para a morte mesmo. E o filho dela estava lá bem agarradinho com a morte. E aí, o que se faz? Constela. Uhum. Constelei. A gente pode constelar qualquer coisa. Hoje eu tive um presente assim, caiu do céu, porque teve uma pessoa que veio constelar comigo e eu vi que funcionou. Ela, na verdade, ela queria engravidar. E ela está grávida. Eu fiquei muito feliz. Agora, não adianta constelar e olhar, né? Constelar é liberar o fluxo do amor onde aquilo está interrompido. Né? Então, provavelmente, esse menino que estava conectado com a morte, ele estava fazendo em honra a essas tragédias sempre têm envolvimentos com muita dor, e a dor a gente não gosta muito de olhar para ela, não é verdade? Não é? É verdade, E aí aquilo acaba ficando excluído. Aquela pessoa acaba ficando esquecida, porque é tão difícil ficar falando daquilo, que aquela pessoa acaba esquecida. Né? A pessoa que a gente julga, que a gente condena, acaba excluída. Mas eu posso dar um bom lugar no meu coração, e eu tenho que ser muito amorosa comigo mesma e com os outros. E saber que, gente, toda família só muda de endereço, né? Somos todos humanos, seres humanos, com qualidades e defeitos. Toda família tem os nossos horrores e os nossos amores. É assim. Somos humanos. Todo mundo tem os seus amores e os seus horrores. Não existe quem escape. Andréia. Andréia. Obrigada, Andréia. Pode falar? Pode. Eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu também. Cida. Pode perguntar antes, ela pediu antes. Não, pode ser você. Eu? Eu só queria saber se eu estava... Depois eu pergunto. Tá bom. Tá. Andréia. Aproveitar para te falar que seu negócio... A Alexa está chegando de viagem agora de noite. Sim. Coisa que você faz na declaração, eu vou tentar que ela faça amanhã, porque é ela que faz. Aí eu estou muito atolada, assim, ela vai chegar amanhã, eu te mando, tá? Mas você sabe que a
Ah, porque eu tinha conversado, já, só um minuto. Depois a Silvia falou que vai me mandar. Tá bom, tá bom. Então tá. Eu quero te perguntar, desde a outra vez que eu fiz aquele módulo, né? Foi até com você também. Foi o primeiro online que a gente fez, para fazer até um teste em agosto, eu acho. Sobre a questão dos bonecos, eu fiquei ainda, não sei se eu vou saber formular bem a pergunta, em relação a uma dúvida minha quando o constelador, que você falou da questão dos protocolos, você pode usar só os bonecos ou usar os bonecos com protocolo, só protocolo, e eu queria saber o que leva, te leva, né, ou leva a gente, um constelador, a fazer a opção pelos bonecos ou usar o protocolo. Tem algo que te dá uma situação que te faz assim, não, aqui eu vou usar protocolos e bonecos ou só bonecos? Ou você já vai para fazer, porque você já sempre pensa. Eu não vou sabendo, não. Eu faço igualzinho a Thaisa fez. Eu sinto na hora. Agora, provavelmente. Com todas as opções. Tô com tudo aqui, ó. Eu vou constelar e tô com tudo. Boneco, protocolo, pêndulo, carta, tarô, tudo. Eu tenho todas as minhas ferramentas disponíveis. Outro dia, eu fui atender uma pessoa que queria julgar o tarô. Eu julguei o tarô, no meio do tarô eu peguei o saco de boneco, e na hora que eu vi era um estresse só, deitei na maca, fiz frequência de brilho. Então, assim, eu não me limito àquilo. Todas as ferramentas que a gente tem, a gente pode usar e está disponível. Tá, mas é porque eu só fiquei pensando assim, será que tem alguma questão, porque, por exemplo, no protocolo, tem uma questão, quando é constelador, eu uso o protocolo e faço oculto. Ah, sei. Quando você constela uma pessoa que é constelador. Já é constelador, porque aí fica mais fácil para mim, né? Porque a pessoa não tenta manipular, né, o campo, nesse sentido. Só porque fica mais fácil para mim. Mas também nada impede que você faça uma constelação só por bonecos, né? Nada. Tá. E não é uma situação específica que te... É porque tem um segredo, não é nada disso que te faz tomar uma linha. Nada disso. Né? É o que você sentia ali na hora de fazer. Tá. Tem uma pessoa perguntando aqui se a gramática é ensinada na formação. A gramática é ensinada na formação, os bonecos também é ensinado na formação, inclusive, esse final de semana a gente começa uma turma nova, até o 4. Você tem um link aí? Podia até colocar o link da TO4, se alguém quiser participar dessa turma ou tiver alguém para indicar. Esse final de semana a gente começa uma turma nova e eu também vou fazer, no mês que vem, um final de semana de bonecos e atendimento individual, com protocolos, com objetos, que vai ser um final de semana avulso também. Nós vamos divulgar, vai ser acho que mês que vem. Não tenho certeza se eu já tenho a data, mas mês que vem nós já vamos fazer isso. Para quem quiser se aprofundar mais um pouquinho no movimento dos bonecos, dos objetos, dos protocolos. Andréia, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Tarso deu uma aula para gente de pêndulo, e aí ele fez uma constelação comigo com pêndulo. Só que eu fiquei numa dúvida depois, que eu me liguei nisso só depois, que ele fez com os post-its e o pêndulo, né? E aí, aí na parte que o pêndulo ficou parado, que ele falou que era completude, né? Ele falou que ali estavam os meus recursos. Sim. Em relação ao que eu precisava resolver na minha constelação. Aí eu fiquei numa dúvida assim, e se eu faço uma constelação com pêndulo e
não fica nenhum de incompletude, assim, não aparece nenhum lá paradinho. O que eu faço? Eu falo pro cara que ele não tem recurso nenhum, não tem como resolver. Mas o pêndulo não é só para recursos. O pêndulo não é só para recursos. É claro que não. É claro que, primeiro, todo mundo tem recursos. E se ele não estiver vendo os recursos dele, você vai ter que verificar por que ele não está vendo os recursos. Você vai ter que ver como é que ele está com o pai, como é que ele está com a mãe. Entende? Aí você vai aprofundando. Né? Você pode começar, inclusive, com pai e mãe, né? Você vai começar com pai e mãe. Né? Tá. E você vai... Eu falei, gente, e aí, o que eu faço? Tem os recursos. O que pode estar acontecendo é a pessoa não estar vendo os seus recursos, ou não estar reconhecendo os seus recursos, ou negando os seus recursos. E aí, essa vai ser a constelação. Que você pode usar o pêndulo. Gente, nada impede que eu comece com o pêndulo e passe para os bonecos, ou que eu comece com os bonecos e passe para o protocolo. Eu começo com o protocolo e passo para o boneco. Eu posso começar de um jeito e acabar, eu posso misturar a técnica, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu atenda aquela pessoa. E aí fica lindo. Maravilha. E aí fica lindo. Entende? Maravilha. Obrigada. Nada. Andréia, eu posso falar agora? Pode, querido. Então, Andréia, me explica uma coisa. Quando a gente vê bem próximo da gente que está acontecendo uma coisa séria, com problema de saúde, e que eu já me ofereci para olhar para isso, e está todo mundo olhando para a morte e não consegue nem olhar para uma constelação, eu tenho como fazer isso do lado de fora para ajudar? Ou você esqueceu das ordens da ajuda? Eu não posso ter intenção de ajudar. Mas quando é dentro da minha família e eu não tenho como constelar alguma coisa paralela, achando que eu posso... Você pode olhar para a vida. Você pode olhar para a vida. E se você olhar para a vida e você mudar de atitude, não querer modificar o outro, pode ser que ele também tenha a possibilidade de olhar. Não tem como você esfregar na cara dele. Assim. Não tem, né? Não. Mais um aprendizado para mim, né? A gente só... Está acontecendo alguma coisa, querida? Tá. Não, o que está acontecendo? Então, eu tenho um irmão que tem um filho que está com um tumor atrás do olho, entendeu? Eu já há algum tempo eu venho pedindo, Bernardo, paga uma constelação para sua mãe, porque a mãe tem um passado de abortos e que já levou a outros sentimentos maiores, entendeu? E olha só, presta atenção, amor da minha vida, presta atenção. Você, inclusive, dentro do seu julgamento, já está apontando qual que é a constelação dele. A constelação é fenomenológica. A constelação é fenomenológica. A constelação é fenomenológica. Ele pode chegar lá achando que é o aborto e ser outra coisa completamente com diferente. Certeza. Mas outro dia você está falando a exclusão também é o aborto. Presta atenção. Se ele for constelar, ele tem que constelar ele pelo sintoma. O que vai aparecer daí... Ninguém sabe. Não é a relação dele com a mãe. Pode cair no pai e na mãe, pode cair no pai e na mãe, mas pode cair lá na avó. Entendi. Ele está identificado. Porque sabe o que, André? Uma vez ela falou do meu pai, ela era casada com meu pai, e ela falou assim, seu pai
morreu de peso na consciência por causa desses abortos que eu fiz. Ele falava para mim, eu estou com essa doença por causa disso. Ele era muito católico, e a Igreja Católica prega isso, né? E aí ela falou, eu tenho quase certeza que seu pai foi embora por causa disso, sabe? E ela é a avó dessa pessoa que está passando por esse problema. Querida, se a pessoa quiser constelar, você pode sugerir que ela constele, mas não determine o que ela tem que constelar. Uhum. Né? Não, eu já ofereci para constelar e eles não foram. Mas você não é a pessoa indicada para constelar. Eu sinto muito. Porque com certeza. É muito difícil eu ficar isenta de intenção de ajudar se o meu sobrinho está com um tumor. Como é que eu vou ficar sem querer ajudar? Mas eu ofereci a minha terapeuta, sabe? Dei o telefone, dei tudo. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas eu posso fazer algum movimento paralelo a isso? Você pode olhar para a vida. Você pode olhar para ele. Você pode constelar a sua relação com ele. Só isso já melhora. É aquele negócio da esposa, que chega querendo constelar o marido alcoólatra. Ela tem que constelar a relação dela com o marido. Não tem como constelar o marido. Ela pode constelar também. Esse caminho. Ela pode constelar também esse sentimento dela, né? Em relação a essa situação. Exatamente. Ela pode constelar a sensação de impotência, a relação dela com ele. Ela pode olhar para a vida. Porque muitas vezes a gente fica, sabe como? A gente fica assim, porque você não está olhando para a vida. E na hora que eu estou com o dedão apontando para você, eu estou com 3 apontados para mim. Eu me dei conta disso quando você falou que a outra estava olhando para a morte, né? E aí eu me dei conta disso, que tanta coisa passou, né? Da morte na vida desse meu irmão, né? Meu pai teve ele temporão, ele viveu a dor de ele vai morrer, ele vai morrer. E aí eu cheguei a essa conclusão minha mesmo, com certeza. Tem uma pessoa perguntando aqui se tem uma bibliografia que pode ajudar no constelês. Não conheço nenhum livro de gramática das constelações. À medida que a gente vai lendo e a gente vai praticando e vai estudando, a gente vai aprendendo. Mas quando você está estudando as ordens do amor, você vai entendendo. E muitas vezes é através também do bom senso. Quem que está escrevendo ali para mim? Olha ali para mim, conseguiu avançar muito, inclusive nos partidos que estão no bloco formado por Valéria Rossi. Você já constela, viu uma consteladora dizendo que não costuma abrir o campo para ela mesma, mas que essa semana sentiu a necessidade e fiquei na dúvida de como funciona. Você pode estar isenta ou não de influenciar. Autoconstelar, gente, quando eu estou me autoconstelando, eu não estou com a intenção de ajudar ninguém. Eu estou buscando eu modificar. Eu mudar o meu movimento. Isso é que é autoconstelar. Autoconstelar não é eu colocar os bonecos aqui, não. Eu me autoconstelar, eu posso até pegar os protocolos e ver como que está tudo oculto. Mas a partir do que eu ver, eu tenho que mudar de atitude. Isso é autoconstelar. Autoconstelar é eu estar internamente me colocando no meu lugar. Então, se eu coloco o protocolo lá e vejo que eu estou maior que a minha mãe, me autoconstelar é eu estar olhando para minha mãe e falando, você é minha mãe, eu sou a filha, eu agora vou para o meu lugar de filha. E paro de querer determinar o que é melhor, pior, e paro de julgar a minha mãe.
Isso é autoconstelar. Autoconstelar é eu decidir fazer diferente da minha família, seguir fazendo no movimento evolutivo e pedindo que eles me olhem com bons olhos, mas eu decidi fazer diferente no movimento evolutivo. E vou pedindo a eles que me olhem com bons olhos se eu posso fazer diferente e sigo pertencendo. Isso é autoconstelar. Você pode olhar ali para mim que eu não estou entendendo? Nesse caso, ela diz que abriu o campo. Então, eu quero olhar para algo que está acontecendo na minha vida. Posso usar os protocolos ocultos para visualizar a situação que se encontra sistemicamente, então fazer a diferença? Acredito que sim. Mas a vantagem da gente ter colegas terapeutas é que a gente pode fazer permutas, né, gente? Você me constela, eu te constelo. Quando a gente está estudando junto, um constela o outro constela um. Ok? Querem perguntar mais alguma coisa? Andréia, eu queria ver como é que você usa o pêndulo. Se você puder mostrar o seu jeito. O Tarso é que adora o pêndulo, e tem várias maneiras de usar o pêndulo. Você pode usar o pêndulo só com P1, P2, P3, que é pai, mãe e você mesmo. Você pode usar o pêndulo nos centros de força, você pode usar o pêndulo nas vértebras, você pode usar o pêndulo com post-its. Então, assim, não, é uma coisa mais ampla, não tem como eu agora, assim, em 5 minutos, explicar. Tá. Eu uso muito só para ver se o pai e a mãe estão harmonizados, estão no lugar. Então, se eu... Você intenciona um lado, um movimento do pêndulo? Exatamente, o movimento do pêndulo, ele é assim, né? Uhum. Ih, quebrou um mudo! Não vale mais, ó. Aqui, ó. Tem a colinha. Fica dentro da bolsinha. Porque eu não decorei as vértebras todas, entendeu? Cola boa, cola boa. Adorei. Ai, mas, basicamente, você vai... Se você quer olhar pai e mãe, você pode... não precisa nem colocar em cima do pé, mas você pode falar, pegar um papelzinho e falar... P1 é mãe. P1 de Kellen. Tá bem. Não, deixa eu negociar. P2 de Kellen. Pai. Pode repetir? Vale tudo. Kellen. Pode repetir? Eu? Eu estava fazendo para você, foi você que perguntou. Sim, sim, pode, claro, claro. Então, você pode falar pai. Pai. Seu meu pai. Meu pai. A vida chegou até mim passando por você, pai. A vida chegou por mim passando por você, pai. A vida não chegou por você. Prestou atenção no meu orelhão de constelador? A vida não chegou por você, a vida chegou até você. Eu percebi que ela mudou. Quando você fala a vida chegou por você, a sensação que me veio na hora é como se você tivesse muito maior. Uhum. Entende? É por isso que o movimento que tá é o movimento que o Tarso chama de chicote. Uhum. Não, deixa
Entende? Quando ele está assim, é chicote. Não, deixa eu escolher. Deixa eu escolher. Não quero. Eu posso escolher? Eu posso escolher. Essa conversa é na sua casa, Kelly? Peraí. Tá. Tudo bem, tudo bem. Eu só queria saber se tinha algum microfone aberto. Tá tudo bem. Obrigada. 3 crianças aqui. Ótimo, tá tudo bem. Pai. Pai. Você é o meu pai. Você é o meu pai. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ter escolhido a minha mãe naquele dia. Obrigada por ter escolhido a minha mãe naquele dia. Através do momento de amor de vocês. Através do momento de amor de vocês. Eu pude vir. Obrigada, pai. Obrigada, pai. A vida passou por você e chegou até mim. A vida passou por você e chegou até mim. Obrigada. Obrigada. Pai. Pai. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Se eu te condeno. Se eu te condeno e te julgo. Sinto muito. Eu sinto muito, pai. Você é o pai certo para mim. Você é o pai certo para mim. Eu sou a filha certa para você. 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 Você é o pai certo. Você é o pai certo para mim. Consegue falar, pai, o meu amor por você é enorme? Sim, pai, o meu amor por você é enorme. Meu amor por você é enorme. Meu amor por você é enorme. Já fez um movimento. O ideal é que ele tivesse ficado movimentado. Mas ele só do fato dele ter ido para o ponto já melhorou. Já é um movimento. Então, Obrigada. Pode colocar todos os melhores jogadores. O Tarso tem um livro que ele escreveu, que ele fala do pêndulo, e no módulo dele, das novas constelações, ele fala bastante. Eu tive até uma aula com ele também. Eu formei no Imensa Vida. Ele usou o pêndulo? Usou o pêndulo, usou protocolos, post-its e tudo, né? Mas é bastante informação do pêndulo, né? A gente fica um pouco perdido, porque é muita informação. Muita informação. Muita informação. Obrigada, viu, André? Gratidão. Obrigada a você, querida. André, você pode me indicar aqui em Brasília pessoas consteladoras? Quero conhecer e entrar em contato. Nós temos muitas pessoas em Brasília. Quem que é que está perguntando? Manda para ela, digita aí meu celular, porque eu posso te mandar alguns contatos, porque nós temos muitos contatos em Brasília. Muitas pessoas. Nós, inclusive, temos formação em Brasília. Nós já estamos na Brasília 6, na turma 6 em Brasília. Então, tem muita gente. Tem a Daniela, tem a Áurea, tem o Alberto, tem a Carol, tem a Rivane, tem muita gente. Então, eu posso mandar alguns contatos, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu quero, Andréia. Pergunta. Na verdade,
Você, no último módulo do boneco, você falou sobre família, constelar. E a frase ficou muito na minha cabeça. Você falou assim, a gente pode constelar familiares? Pode, mas nós não devemos, por conta que às vezes a gente pode interferir no campo e tudo. Aí, semana passada, a minha tia que mora do meu lado, batendo na minha porta, batendo. Alcilene, eu quero constelar. Eu sei que eu quero constelar, aí eu não tinha nem... Tinha tomado café, mas tinha nem mudado de roupa. Aí eu falei, mas tia, mas olha só. Aí eu usei a frase, a mesma frase que você falou. Eu posso constelar? Posso, mas não devo, que eu conheço. Não, eu quero constelar a minha irmã. Quero saber da minha irmã se ela vai ter um teto. Porque ela já perdeu 3 casas e agora eu quero saber se ela vai ter um teto. Falei, tia, na constelação, eu posso até te indicar uns amigos. Até pensei, fiquei muito confusa. Mas assim, a gente não dá essa resposta se vai ter teto. Mas ela estava muito agitada, angustiada. Falei, vamos fazer uma coisa? Então, a senhora quer... A senhora tem uma questão. A casa da Rita, da sua irmã. A gente pode constelar. Aí eu falei, vou constelar. Falei, olha só, tia, vou só escovar os dentes, trocar de roupa. Aí ela falou, então tá bom, vou fechar a casa e venho. Aí eu comecei a fazer, aí eu falei, bom, eu não vou não, vou fazer a entrevista, vou pedir ela que ela trouxer, eu peço para ela usar, né, os representantes, e foi muito interessante. Falei, vou deixar o campo atuar. E eu, assim, fiquei muito surpresa e achei que eu consegui, né? Falei, você está num lugar seguro, agora eu não sou sua sobrinha, você pode falar o que você quiser, nada que está aqui, a gente vai sair daqui. E aí começamos o movimento. Aí fiz pela linha do tempo dela, e ela usou o castigo, aí eu peguei umas pedrinhas, fiz com boneco com pedra misturado, falei, então, castigo, a culpa, onde você coloca? Aí ela pegou o maior pedrão e colocou na frente dela, assim, da linha do tempo, sabe? Aí a gente foi olhando para isso, ela olhando, aí ela viu que, na verdade, ela estava sendo mãe da irmã. Aí, assim, achei muito interessante. Mas eu não sei se eu deveria ter feito. Claro que deveria. Mas foi bem. Claro que deveria, querida, porque você também está treinando, não é? Tô. Mas eu fiquei muito insegura. Mas... recentemente. Então, você está treinando e está tudo bem. Você vê que você chegou num lugar que foi bem isento, você falou com ela que não queria, a gente não fazia adivinhação com constelação. Isso. Então foi tudo bem. Aí falei, então vamos botar a casa, o teto aqui. Aí ela botou do lado e botou a irmã pequenininha. Aí eu falei, olha só a linha do tempo. Olha como é que você... Aí foi muito interessante, foi muito legal. Mas assim... Eu fiquei meio assustada, na dúvida eu não ia fazer, não. Eu ia até passar, mas ela estava tão angustiada. Falei, não, eu lembrei até de você. Mas, assim, às vezes a pessoa está querendo falar, né? Eu falei, bom, então eu posso ouvir o que o campo vai mostrar. Tá bom, obrigada, Andréia. Obrigada a você. Andréia, só uma perguntinha rápida. Sobre essa linha do tempo, essa abordagem, eu nunca tinha visto, assim, fazer uma constelação, colocando a linha do tempo. Isso será visto no módulo de bonecos? Vai ser mais falado. Sempre é pela linha do tempo. Tá? Pois é, olha, não foi colocado dessa forma quando eu fiz o curso, eu estou achando ótimo isso, muito interessante. Eu achei muito legal. Que bom, fico feliz. Tá bom? Eu tô... Oi. Oi, faz tempo que eu queria falar. Pode dar tempo? É rápido. Tem que ser rapidinho, porque eu tenho que encerrar, porque o Tarso vai começar uma aula e ele precisa da sala. Ele vai começar uma aula. Vocês podem, inclusive, sair daqui e pegar a aula com o Tarso. O Dani pode deixar até o link para o pessoal. Ele vai dar aula para o pessoal de Hispanos, agora às 9 horas. Se vocês quiserem... eu deixo o link que a gente quer. Tá? É rapidinho. Então, coloca o link para eles aí, que aí, se vocês quiserem, vocês pegam, tá? Tá. Pergunta, Ângela. Sim, desculpa. Uma cliente, vamos dizer, me ligou agitada à noite, que não conseguia dormir, estava muito mal. E aí eu peguei e fiz um relaxamento com ela, né? E aí, do jeito que eu aprendi, aí
Tá, deu certo. Aí, no outro dia, eu já tinha pedido permissão para ela, eu digo, vou alinhar a vida dela, né? A vida da sistema de origem. Aí eu fiz como você ensinou com os copos, eu representei ela. Aí eu vim arrumando os copos, né? Tudinho, tudinho. Aí depois eu fui passando a água. Não sei se foi você que ensinou, foi você que ensinou os copos. Eu ensinei, mas olha só, Ângela, eu vou querer que você eu acho que a gente precisa conversar mais para você me explicar direitinho o que você fez, porque aquela dinâmica que eu ensinei é para a gente fazer para a gente mesmo. Ah, é? Não é para a gente fazer para o outro. É para a gente fazer para a gente. É o famoso se autoconstelar. Eu faço para mim mesmo. Aí eu fiz para ela. Quando o pai dela passou a água para os bisavó, o copo pulou, quer dizer, ele pulou fora do sistema dela. Aí eu lembro da minha irmã, que é consteladora, e ela faz isso. Às vezes ela põe o representante para fora da sala, né? Aí eu fui lá no chão, juntei o copo e falei, venha cá, porque o seu lugar é aqui. Entendeu? Adorei! Com certeza funcionou, Ângela. Com certeza funcionou. Pode confiar. Porque se aconteceu assim, é assim que tinha que acontecer. Aqui, gente, eu quero se você quiser, você me liga que a gente conversa, tá, Ângela? Estou aqui. Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês. Falar que é uma alegria, Laís, saudade de você, bom te ver, Thaís, vontade de falar o nome de todo mundo. Eu estou aqui, qualquer coisa entre em contato e até breve. Se tiver alguém para indicar para a formação agora esse final de semana, pode entrar em contato comigo e com a Ana Paula, tá bom? Beijo! E o link da aula, faça isso. Se vocês quiserem pegar, a hora é agora, tá bom? Beijo, boa noite. Beijo, Andréia, gratidão. Aula. Beijo. Boa noite. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, menina. Andréia. Manda o link. Cadê? Não veio.